Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Tendo convocado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todas as doenças e todas as enfermidades. Os nomes dos 12 apóstolos são: o primeiro é Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que foi quem o entregou. Palavra da salvação. Comentário Mateus 10, de 1 a 4. Remígio de Alcherre. O evangelista narrou logo acima que o Senhor exortara seus discípulos a suplicarem ao Senhor da messe que mandasse operários para a sua messe. Sua exortação parece cumprir-se agora. 12 é de fato um número perfeito. Vem do número 6, que também é perfeito, porque é composto das frações 1, 2 e 3, que formam o 6, que duplicado gera o 12. Temos aqui uma prova evidente de que o sofrimento dessa multidão não era apenas nem simples, mas que suas enfermidades eram numerosas e variadas, e por isso o Senhor compadeceu-se da multidão e deu aos seus discípulos o poder para curar e remediar as doenças e enfermidades. Alguns quiseram atribuir a esse nome, que em grego e em latim significa pedra, um outro significado na língua hebraica, dando-lhe o sentido de dissolvente, ou descalço, ou conhecedor. Mas o que dizem tem duas razões em contrário. A primeira é que na língua hebraica não existe a letra P, que é substituída por F. Assim, Pilatos disse Filatos. A segunda é a interpretação do evangelista, que conta que o Senhor disse a Pedro: Tu serás chamados Quefas, acrescentando que quer dizer Pedro, João 1,42. Ora, Simão significa obediente, pois ele obedeceu à voz de André, e com ele apresentou-se a Cristo, João 1, 41 a 42. Ou então, porque ele obedecia aos preceitos divinos, e com apenas uma ordem do Senhor, pôs-se a segui-lo, Mateus 4. Esse nome, segundo alguns outros intérpretes, significa o que depõe sua pena e o que ouve algo triste. Com efeito, com a ressurreição do Senhor, Pedro depõe a tristeza que lhe tinha causado a paixão do Senhor e sua própria negação, e ouviu com tristeza o Senhor lhe dizer: Outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. João 21, 18. Segue-se depois André, seu irmão. André significa viril. Assim como viril provém da palavra latina vir, André provém do grego andros. É justo chamá-lo de viril, porque abandonou tudo por Cristo e perseverou virilmente em seus preceitos. Tiago significa aquele que suplanta, porque não só suplantou os vícios carnais, mas ainda desprezou a própria carne perante a espada de Herodes, Atos 12. João significa graça de Deus, porque mereceu ser amado pelo Senhor mais do que todos os outros. Graças a esse amor maior, mereceu na ceia recostar-se sobre o peito do Senhor. Seguem-se Filipe e Bartolomeu. Filipe significa a boca de uma lâmpada, ou de lâmpadas, porque se apressou em espalhar sobre seu irmão, através da palavra, a luz com que o Senhor o tinha iluminado.
Bartolomeu é um nome sírio, não hebraico, e significa filho do que suspende as águas, isto é, de Cristo, que levanta os corações de seus pregadores das coisas terrenas e eleva-os às celestiais, suspendendo-os nelas, a fim de que, penetrando cada vez mais nas coisas celestiais, também o orvalho de sua santa pregação possa cada vez mais inebriar e penetrar os corações dos seus ouvintes. Seguem-se Tomé e Mateus o publicano. O nome Tomé significa abismo ou gêmeo, e em grego se diz Dídimo. Ele merece tanto o nome de abismo quanto de Dídimo, porque quanto mais perseverou em suas dúvidas, mais profundamente acreditou depois do êxito da paixão do Senhor e reconheceu o mistério da divindade, o que lhe fez exclamar: Meu Senhor e meu Deus. João 20, 28. O nome Mateus significa doado, porque pela graça de Deus foi feito de publicano evangelista. Seguem-se Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. E com razão é chamado filho de Alfeu, isto é, do justo ou do sábio, porque ele não só triunfou sobre os vícios da carne, como também desprezou todos os cuidados que ela reclama. São testemunhas de sua virtude os próprios apóstolos que ordenaram-no bispo de Jerusalém. A história eclesiástica conta dele, entre outras coisas, que jamais comeu carne, que nunca bebeu vinho ou cerveja, que não frequentava os banhos nem usou roupas de linho, e que passava noite e dia ajoelhado em oração. E seu mérito era tamanho que todos o conheciam pelo nome de justo. Tadeu é aquele que Lucas chama de Judas de Tiago, isto é, irmão de Tiago. Em sua epístola, que a Igreja considera canônica, chama a si mesmo de irmão de Tiago. Judas significa aquele que confessou, porque confessou o Filho de Deus. Iscariotes também significa memória do Senhor, porque perseguiu o Senhor, ou também memorial da morte, porque meditou em seu coração o modo de entregar o Senhor para a morte. Também pode significar sufocamento, porque estrangulou-se a si mesmo. É digno de nota que os dois discípulos que tinham esse nome representam todos os cristãos. Judas e Tiago, aqueles que perseveram na confissão da fé, e Judas Iscariotes, aqueles que abandonam a fé e voltam atrás.